Boa noite, equipe Cabra Xadrez, tudo bem? Aqui quem vos fala é Dr. Beco, trazendo para vocês o jogo 6 do Campeonato Mundial de Xadrez. Que jogaço! Que jogaço! Vocês não acreditam nessa partida. Essa partida, inclusive, lá pro meio dela, ela é enorme. Esse vídeo vai ficar gigante, já esqueça disso, já vou avisar para não precisar nem pedir desculpa no final, porque vai ficar gigante. Essa partida bateu recordes, fez coisas absurdas. Lá pro meio dela, eu vou até passar um videozinho que eu preparei aqui, e teve um apuro de tempo legal. Ela vai ser semelhante aí à abertura ao jogo 2. Vamos dar uma recapitulada. Então, o campeonato no momento está assim. Jogo 1 foi uma Rui Lopes fechada, com o Magnus jogando o cavalo em A5 e terminou nessa posição aqui com repetição de posição, com o cavalo dando cheque. O seguinte jogo que o Nepo teve de brancas, o jogo 3. Vamos pular para o jogo 3. Uma Rui Lopes fechada, só que em vez de jogar o cavalo aqui em A5, o Magnus jogou bispo B7, né? E o jogo terminou com esse par de bispo aqui de casas brancas, posição equilibradíssima, mas se for ver a estrutura de peões do Carlsen tá pior. Mas não tem como atacar. Jogo 1, jogo 3, jogo 5. Jogo 5, outra Rui Lopes, nesse caso, o Carlsen optou por torre B8, uma linha pouco utilizada, e a partida terminou com essa situação aqui, em que as peças do Carlsen estão bem apertadas aqui no canto, mas as brancas não conseguem fazer nada, não tem como invadir, trocaram as torres aqui embaixo e acabou empatado. Então, jogos 1, 3, 5. O jogo 2 é uma abertura catalã fechada, né? E terminou com esse empate aqui, com o Carlsen com um peão a mais, tentando empurrar aqui, mas sem chance. Acabou o Carlsen com um peão a mais, mas lá pelo meio o Nepo que estava melhor. Então aqui o Carlsen de brancas. Jogo 2. O jogo 4, o Carlsen abriu com E4 dessa vez. Então ele primeiro abriu com D4, agora abriu com E4. E aí veio uma Petroff, em que ele jogou esse bispo aqui, fazendo pressão no cavalo. E a partida terminou com esse cheque perpétuo aqui, né? Com esse peão avançado que deu contra-jogo para as pretas, não dava para continuar. Então, jogo 2, 4 e agora o jogo 6. Vamos dar uma olhada aqui no jogo 6, o que aconteceu. Vou voltar esses lances aqui e vamos dar início então. O Carlsen abre com D4, cavalo F6, cavalo F3, D5. Eu vou ter que passar lance rápido aqui porque essa partida é enorme. G3, então ele está preparando aí uma catalã, pseudo catalã, porque não jogou C4. E6, bispo G2, bispo E7, roque, B3. Um lance interessante porque separa aqui a entrada do bispo em fianqueto e evita jogar C4 ainda. Então a ideia do Carlsen nessa partida é sair da preparação e falar para o Nepo, vamos jogar o jogo, não esquece teoria de abertura. Aí o Nepo jogou C5, um lance interessante, agressivo, atacando o centro. D toma C5, B toma C5 e aí C4. C4 veio nesse momento aqui, um lance único, que não teve ainda nenhum outro no banco de dados, uma novidade. E a ideia do Carlsen aqui é retomar, mas sem estragar a estrutura de peões, aproveitando que esse bispo está solto. Então, Nepo toma, ele crava o peão no bispo, a dama defende, aí ele poderia tomar de dama, resolveu ainda tomar de cavalo, né? Porque o peão ainda não pode mexer. Aí, cavalo C6,
Cavalo toma C4 e aí um lance interessantíssimo, B5. Esse lance aqui fez o Carlsen pensar bastante, gastou bastante tempo aqui, como se ele não tivesse preparado. E é um lance óbvio, né? Deveria ter preparado. Então ele jogou cavalo de C5 e aí veio o cavalo B4 cutucando a dama. A dama, infelizmente, vai ter que atrapalhar o bispo aqui, porque a ideia era o bispo vir para o fianqueto, né? Mas nesse caso aqui não tem jeito. Então, dama B2, bispo B7. Na Catalã é importante você interpor esse bispo branco aqui. Se você conseguir isso, você já cumpriu uma parte da teoria da abertura da Catalã. E as pretas conseguiram isso. O jogo igualadíssimo. A3 cutucando o cavalo volta. E aí cavalo D3. Preferiu não tomar. Bispo B6, o bispo se protege ali. Bispo G5 cravou. Torre de FD8, bispo toma. E aqui o mais simples seria o Nepo tomar de dama, trocava as damas e dava continuidade no jogo. Só que ele preferiu tomar de peão, ou seja, ele está achando que dá para ele jogar por uma vitória. Isso é importante num jogo de xadrez, quando os dois estão tentando, os dois estão riscando, dá resultado positivo. Porque se tiver um só tentando e o outro fechando, ou os dois fechando, dá muito empate. Então, parabéns para o Neco também por ter tentado. Torre de AC1, cavalo D4, tomou, atacou a dama. Aí veio a troca do bispo de casas brancas. Rei toma, e com essa troca, as pretas aproveitam para manobrar a dama para uma casa mais ativa. Então, cheque, o rei volta. Não é bom aqui jogar F3, porque você enfraquece o roque de uma maneira irreversível. Então, rei G1, dama E4. Como é que está a situação? Apesar do rei preto estar um pouco mais exposto, não tem como as brancas aproveitarem isso. As torres estão. A torre da coluna D está super ativa. Essa outra torre não está tão ativa, mas está atrás de um peão importante que vai avançar. Bispo super ativo, dama ativa e as peças brancas. O cavalo está bem, a dama está muito escondida. Esses dois peões aqui estão atrasados, quer dizer, a briga dos quatro peões aqui do lado da dama vai ocorrer em território branco. Isso não é uma boa. E em relação à torre, só a torre da coluna C está boa, a coluna F não está. O jogo está igualado, mas as pretas estão puxando, eles estão melhores. Dama C2, tentando aí depois manobrar o cavalo e trocar as damas, não necessariamente agora. A5, lá vem o peão, torre de FD1. Então, preparando a ideia aí de poder trocar as damas. Rei G7. Essa ideia do rei G7 é porque já está prevendo troca lá na última coluna com cheque. Então ele já tira o rei do cheque para ele poder ter liberdade de jogar o que ele quiser, não ter que ficar defendendo o cheque. Torre D2. Então a ideia aqui foi o seguinte: ele quer dobrar as torres e tentar alguma coisa. Pode dobrar assim ou pode tirar a dama para cá também. Tá meio perigoso esse imbróglio que tá isso aqui na área. Torre de AC8 atacando a dama toma a torre. Então aqui já vem o primeiro grande desbalanceado da partida. O Nepo não precisava jogar essa torre aqui, né? O computador sugere jogar, por exemplo, um B4. Mas aí ele avalia que a dama dele e o bispo estão tão bem colocados e esses peões tão bem avançados que ele vai conseguir aqui gerar um contrajogo com dama. A dama, você sabe, vale 9 pontos. As torres, cada uma 5. Então, o par de torres, se bem harmonizado, é muito mais poderoso do que a dama. Por exemplo, se eu colocar duas torres apontando para o mesmo peão, a dama sozinha não defende esse peão, porque eu tomo com uma torre defendida a outra. Então, são duas peças atacando um ponto e uma só peça defendendo. Por isso que o par de torres é mais forte. Mas o Nepo viu que dava jogo aqui e foi para cima.
torre de AC8 e o Carlsen não teve medo não, tomou na hora, trocou a dama dele por duas torres, ficou com as torres por enquanto fora de uma harmonia, vai ter um ataque grande aqui nos peões da ala da dama, em que o Nepo tá pensando em como vai resolver isso aqui, porque se ele gerar um peão passado aqui, acabou o jogo, hein? Dama D5 atacando o peão, B4 defendendo através do avanço, A4 em vez de tomar, fixar. Por quê? Porque você está fixando os peões do adversário nas casas pretas e você tem um bispo de casa preta para vir para cá. Note que esse cavalo não pode se mexer que a torre cai, né? Qualquer coisa tem um cheque aqui e a torre cai. E3, tirando o bispo daqui e já evitando esse cheque também. Esses peõezinhos aqui no zigue-zague vão ficar razoavelmente agradáveis aí para proteger o rei e vão ajudar no domínio das casas pretas, que as brancas não têm o bispo de casa preta, então é uma debilidade aí que ele precisa resolver. Aqui o computador sugere jogar bispo B2 imediatamente. Por quê? Se você jogar aqui, lógico que se eu tomar de cavalo, perco a torre. Não é uma boa. E se eu tomar de torre, perco o cavalo. Não é uma boa. A solução seria, por exemplo, opa, a solução depois de bispo B2 seria jogar, por exemplo, a torre C5, atacar a dama tem que se mexer, e aí tem que trocar finalmente, aqui não vai ter jeito. Só que esse peão cai, a grande vantagem aqui do Nepo. Então, era essa maneira que ele deveria que ter jogado, ainda continua empatado. A partida, você vê aqui na avaliação que está tudo zero. Mas é o caminho que deveria ter seguido aí. E ele não quis, ele preferiu, que também é um lance bom, não vamos dizer que é ruim, bispo E5. Aí veio um H4 do Carlsen, ele vai usar um espaço extra aqui para poder manobrar o rei. H5, um lance ruim, desnecessário. Essa torre já está entrando aqui em C5 mesmo. Esse peão está fraco e aqui tem tudo para ela atacar de alvo. Então ficou mais um alvo aqui. Então não precisava mesmo. Então essa foi uma pequena imprecisão aí do Nepo. Rei H2. Agora veio o bispo B2, só que agora já não é mais a mesma força do que naquele momento. Torre C5 atacando a dama. Dama recua para D6. E aqui o computador acha que a dama deveria recuar mais para D7. Porque aqui ele dá como lance vencedor para as brancas vir com torre C2. Só que é um lance que só o computador vê, aqueles lances de cálculo super complicado. A ideia é você vai perder todo a ala da dama, porém você vai conseguir voltar, vai liberar esse cavalo, vai conseguir voltar com as torres para cá e gerar um ataque matador aqui. Só que o Carlsen na entrevista ele falou, é difícil você comprometer em um ataque que parece tão longe e entregar toda a ala da dama para o adversário, ainda mais com peões avançados, assim, pronto para promover, né? Então, difícil. E o tempo dele estava apurado já. Vamos lá. Bispo toma. Opa, sair da linha principal. Torre C5. Aí, dama D6. Torre D1, um lance incorreto aqui. O computador queria realmente torre C2. Bispo toma. Torre toma. Dama D7. Torre C5. E aqui o lance que o computador quer fazer aqui é o lance bispo toma peão, um lance simples e óbvio. Só que agora entra um detalhe psicológico.
detalhe é o seguinte, o Carlsen tem no relógio dele, se você olhar aqui embaixo, tem 2 minutos. O Nepo tem 7. O jogo tem fases, por exemplo, os primeiros 40 lances tem 2 horas. Então, eles estão no lance número 35. Eles ainda têm que fazer 5 lances para ganhar mais 1 hora para fazer do 40 ao 60. E a partir dos 60 ganha mais 15 minutos. E ainda além dos 15 minutos, a partir dos 60 ainda tem um incremento de 15 segundos por lance. Então, no momento, eles têm que chegar no lance 40 em muito pouco tempo. E é aqui que eu preparei para vocês um vídeo. Vamos liberar aqui o espaço. Desligar aqui o tabuleiro, abrir um espaço e mostrar aqui esse vídeo aqui dos últimos segundos. Então, o Carlsen jogou E5, torre C2, e aí o Nepo agora tem 3 minutos e 30 para fazer o lance. Gente, olha que complicação. Como que um jogo que demora tanto tempo, os caras chegam tão próximo do zero no relógio. 3 minutos e 30 para fazer esse lance aqui. Para fazer 5 lances. Eles estão no lance 36, precisa fazer 4 lances. O Nepo tem 3 minutos, o Carlsen 1, para fazer 4 lances. Então, o computador aqui está indicando, por exemplo, que o Nepo deveria simplesmente tomar o peão, novamente. Mas ele não quer tomar o peão por um simples motivo psicológico que eu estava falando. Se ele faz um lance estranho, ele obriga o Carlsen a pensar. Se ele faz um lance óbvio, o Carlsen já sabe o que vai fazer. Então ele quer forçar o Carlsen a cometer um erro para gastar o tempo no relógio. E aqui o Carlsen precisa fazer o quê? Precisa organizar as duas torres dele, harmonizar elas, uma defendendo a outra, para conseguir, com a força das torres dobradas, sobrepor a dama. Então, um jogo complicadíssimo nessa fase. Jogou dama D5, o computador não gosta desse lance, mas no controle de tempo aqui é um lance normal, não está perdendo nem nada. O Carlsen agora com menos de um minuto, gente, no relógio. Olha que absurdo que é aqui, que tenso que é. Ameaçou, voltou, vai pegar a torre C2 de DD2. 40 segundos no relógio para o Carlsen. Lance 37. Tem que fazer mais 3 lances para poder ganhar 1 hora de tempo. Aí você vai ver o relógio com 1 hora mais o tempinho que sobrou. Fica olhando 1 hora mais quanto cada um. Agora o Nepo está tomando o tempo dele, pensando. É outro lance importante que o computador acha que pode jogar ali dama B3. E o Nepo jogou dama B3, o lance mais forte da posição. Carlsen com 38 segundos, 37, ameaçou, voltou, foi lá e jogou. Torre A2. 1 minuto e 15 para o Nepo. Ele pensando aqui o que ele vai fazer. Complicado, né? O peãozinho ali está defendido, mas ele não quer tomar porque se o cavalo trocar pelo bispo, fica a dama contra essas duas torres aí, fica mais difícil para ele. 50 segundos. 40, 43. Está alcançando o tempo do Carlsen, 37. 32. Está com tempo abaixo do tempo do Carlsen, 28. Jogou. O Carlsen jogou. Cavalo.
25. O Clausen tomou e 1 hora e 25 segundos. Olha agora o tempo do Nepo, 18 segundos. A posição tá, ele fez dama toma B4 e o Carlsen jogou, perdão, o Carlsen jogou cavalo toma E4. E aí o Nepo finalmente jogou dama B3 e aí ficou com 1 hora e 5 segundos. Então, ficou 1 hora e 5 segundos no relógio do Nepo e 1 hora e 25 segundos no relógio do Carlsen. Aqui embaixo você vê o tempo. É um absurdo, gente. Um absurdo. Foi tenso. Quando o relógio caiu para 5 segundos ali, a gente tava louco assistindo a partida. Falando, meu Deus do céu, vai deixar para jogar no último segundo. Agora ganharam 1 hora cada um. O Carlsen levantou, vai lá na sala de espera, tem um biscoitinho, uma água, um banheiro. E aí ele volta para continuar o jogo. E agora ele vai tentar o que der aqui para tirar leite de pedra, como dizem, que ele é o mestre nessas posições aí de tentar ir pressionando. Então nós estamos agora no lance 40, estamos com 21 minutos de jogo, de vídeo, e está longe ainda de terminar. Vamos seguir, tentar adiantar aqui. Torre de AC2, bispo F8, cavalo C5. O que o calça tem que fazer? Ele tem que manobrar o cavalo, ó, A3. Ele tem que manobrar o cavalo e as torres para dar um jeito de eliminar o peão de A3. Torre A2, bispo B4, ataca o peão, mas não dá para tomar. Sem a ajuda do cavalo, ele não vai conseguir. Se ele conseguir botar as 3 peças em cima do peão, ele toma. Torre D1, dama A4, torre de AD1. O bispo foi para D6, o rei desceu, porque se o cavalo sai, o bispo aqui com o rei, o peão está cravado e esse peão cai. Então tem isso também. Então ele não podia mexer com o cavalo ainda. Dama B3, cavalo vem para ajudar. Dama D3, cavalo D4. Agora o cavalo conseguiu um posto firme com acesso ao ataque ao peão. Então, quando ele jogou isso aqui, rei H7, o Nepo esperou, rei H2. Esse rei H2 foi tipo uma pegadinha, uma chamada pro Nepo, porque se ele volta a atacar aqui, o peão continua travado. Mas a dama tem um papel importante de defender aqui o peão. Então, o Nepo não deveria deixar a defesa do peão de A3 para ir fazer essa troca pelo peão de H4. Mas ele caiu. Ele foi dama E4, torre tomou. E sem preocupação de que pode dar a torre pelo bispo. Pode perder a qualidade aqui, porque fica torre cavalo e um monte de peão. Então, dama toma cheque, rei G1. Agora a dama tem que sair do ataque e aí a torre sai também do ataque. Beleza, o peão acabou, foi trocado o peão de A pelo peão de H. E para o Carlsen é uma grande vantagem, porque agora ele não tem mais que deixar as torres presas defendendo aquele peão ali. Agora ele vai manobrar as torres para o ataque. Bispo E5, cavalo E2, dama C2, torre de 1 a 2, dama B3, rei G2, dama D5, cheque, F3. Aí você fala, poxa, mas não é arriscado avançar esses peões? O problema é que o bispo aqui está muito forte. E se você empurra esse bispo para lá, ele fica desprotegido e é a hora que você pode atacar ele. Então a ideia do Carlsen é essa: dama D1, F4 e o bispo perdeu o posto dele. Agora o bispo vai ter que ficar navegando em outro lugar. Bispo D7, rei F2, bispo D6, torre A1, dama B3, torre E4, rei G7, torre E8, F5. É um lance para poder dar uma folga aqui pro rei, porque se as torres entrarem por aqui é perigoso até levar mate. Mas ajuda a enfraquecer o peão, né? O bispo não defende mais esse peão.
torre A8, dama B4, torre AC8, bispo A5, torre volta defendendo, não quer levar esse cheque aqui, né? Sempre que a dama fizer uma bateria com o bispo, tem que ficar esperto onde é que eles estão indo. Bispo B6, e agora a bateria vai ser aqui, ó. Essa vai ser o problema aqui, o ponto fraco. Por isso que essa torre aqui está na coluna já certa. Torre E5, continua defendendo e agora ataca esse peão aqui. Aí defende com o tático, né? Atacou aqui, se tomar lá, perde aqui. Então não é um bom negócio. Torre E8, dama D5, torre de CC8, dama H1, torre C1, viu que esse lugar aqui não é bom para dama, ele teve que voltar. Dama D5, torre B1, atacando o bispo, bispo A7, torre E7, bispo C5, atacando o bispo, atacando agora dama e bispo, dama D3, volta a atacar esse ponto aqui, né? Torre B7. Gente, o que acontece se você tomar aqui, por exemplo, né? Isso aqui é um lance. Opa, não é esse o lance, certo? Olha aqui. Então, tudo organizadinho. Dama D3, torre B7, dama C2, torre B5 ataca o bispo A7, e agora que vem a graça, porque o Carlsen precisa tirar esse bispo da jogada. Como que ele resolve isso? Torre A5, bispo B6, torre AB5, bispo A7, e aí toma esse peão, torre toma o peão de F5, dama D3, preparado para tomar aqui em E3, que é o ponto fraco das pretas. E aí vem um sacrifício. Torre toma F7, cheque. Por que esse sacrifício? Rei toma F7, torre B7, cheque, o rei se move, cai o bispo. E agora ficou só a dama. Nessa hora, se você vê a partida ao vivo, você vê que o Nepo dá uma risada. Tipo, conseguiu, né? Finalmente eliminou meu bispo. Uma risada meio que de desespero. Agora a dama tá sozinha, não tem como ela se juntar com o outro fazer uma bateria. Esse sistema aqui de torre e cavalo contra dama, normalmente é empate, mas é empate para jogar perfeito por computador, não para ser humano. E o Nepo até que jogou direitinho. Ele começou a dar cheque e posicionar a dama de maneira a conseguir evitar os avanços do peão. Então, o primeiro passo que o Carlsen quer fazer aqui é conseguir avançar o peão de E4. Então vamos ver quando é que ele consegue esse avanço. Cheque, cavalo F3, dama B1, torre D6, rei G7, torre D5, dama 2, cheque, torre D2, dama B1, torre E2, dama B6, torre C2, dama B1, cavalo D4, dama H1, torre C7, cheque, rei F6, torre C6, cheque, rei F7, cavalo F3. O cavalo em F3 não vai conseguir defender para avançar o peão. Ele precisa do cavalo ou em F3 ou em E2, porque não pode levar esse cheque em H2. Então, tem que ter um jeito do cavalo conseguir defender o rei e ajudar a defesa da torre e dos peões aqui para evitar cheque. Então, depois de experimentar na partida, e outra coisa, você só pode jogar 50 lances sem captura e sem movimento de peão. Então, na verdade, não é sem captura e sem movimento de peão, é sem lances irreversíveis. Por exemplo, o rock também não é reversível. Então, depois dele experimentar um tempo, ele vai ter que jogar um peão. Então, ele tem que preparar isso. Dama B1, cavalo G5, cheque, rei G7, cavalo E6, cheque, vai manobrar o cavalo. Cavalo D4, dama H1, torre C7, rei F6, cavalo F3 ainda voltou para F3, ele ainda está tentando entender. D7, B2, D2, B1,
cavalo G1, dama B4, torre D1, dama B3, torre D6, cheque, rei G7, torre D4, dama B2, cheque, aí cobriu com o cavalo em E2. Agora o cavalo tá bem legal em E2, dama B1, E4, cavalo cobriu o cheque e defendendo a torre, o peão avançou. Primeiro avanço. Aí o Nepo pensou, isso aqui, ficar tentando aqui não vai dar certo não. O melhor é eu conseguir dar cheque por todos os lados. Então, se ele conseguir dar cheque por todos os lados, ele vai ter mais opções para segurar esse avanço. Aí ele decidiu que era melhor ele então abrir a coluna G. Daí que vem os próximos lances dele aí, que ele planejou. Dama H1, torre D7, rei G8, torre D4, H2, cheque, rei E3, H4. A ideia então é essa, poder ter acesso a dar cheque de todo lado. G toma, dama cheque, rei D2, dama toma H4. E agora repara como torre D3 é o primeiro lance após a captura, em que o Carlsen vai manobrar todo o exército em uma perfeita harmonia para cima, né? Na verdade, meio para cá também. E a ideia é que o rei fique no cantinho, protegido pelo cavalo aí. Então vamos ver como que faz. Rei F8, torre F3, dama D8, rei E3. Nesse momento, o table base, que é a tabela de todos os finais possíveis, diz que está empatada a posição. Rei E3, dama D7, cavalo G3, dama D2. O importante das pretas é evitar que o cavalo chegue em H5 e defenda o rei aqui em H5. Então esse é o segredo dessa posição. Dama D1, cheque, torre E2, dama B3, rei G2, dama B7, torre D2, dama B3, torre D5, rei E7, cheque, rei F7, cheque, rei E8, E5. Lá vai o peão mais uma casa. E agora o lance que, de acordo com o table base, acabou por transformar a partida de empate para uma derrota possível, mas isso jogando perfeito. E foi o lance dama A2, não, aqui ainda não, dama A2 cheque, rei H3, dama E6. Esse lance, que é um lance perfeitamente humano, tranquilo, esse lance permitiu rei H4, a dama tenta dar cheque e o cavalo H5. E aí o cavalo avançou e agora já tem temas aqui com cheque e o rei está super protegido. A ideia era, voltando alguns lances aqui, em vez de dama para E6, para cravar a torre, a dama teria que ficar nessa diagonal e tentar dar cheque por trás aqui, não por cima, porque por cima o cavalo cobre e o cavalo avança, né? Mas é impossível para um ser humano defender isso aqui. E tem mais um outro detalhe, nós chegamos no lance 130, mas vamos voltar aqui só um negocinho. 124 foi a partida maior em todos os campeonatos mundiais, era o recorde, se não me engano era de Vitor Korchnoi e Karpov. Agora me falhou a memória, mas acho que era isso. Então, a partir desse lance, dama B7, lance 125, torre E2, essa partida quebrou o recorde mundial de partida mais longa em termos de números de jogos, de lances da história dos campeonatos mundiais. Aí voltamos aqui com o lance dama E6 cravando a torre, permitindo que o rei avance, cheque, cavalo toma, dama H7 atacou a torre e aí com a frieza de um jogador calculista como é o Carlsen, ele joga E6 e a torre cai. Mas aí cheque e o cavalo captura a dama, um cheque duplo. Então a torre está fora
de alcance no momento. Dama G6, e aí torre F7, o peão cai. Mas será que o peão cai mesmo? Se tomar, cheque duplo, o rei toma torre, cavalo toma dama, rei toma cavalo, e o rei avança nessa casinha. O rei preto tenta ficar na frente do peão, mas o rei branco ganha oposição. E aí essa partida aqui, com oposição, é vitória para as brancas. Olha que coisa, por causa de um peão, hein? Então, voltando aqui, o Nepo escolheu outra linha. Jogou dama G6, torre F7, rei D8. Aí F5, além de cutucar a dama, ainda defende o peão da coluna E. Dama G1, cavalo G7, exclama. Por quê? Porque agora esse cavalo defende a base, esse peão defende esse, que defende esse, e a torre defende o cavalo. Então tá todo mundo se defendendo aqui num ciclo. E o rei simplesmente vai levar uns cheques, vai ter que manobrar um pouquinho e vai se esconder aqui. E acabaram-se os cheques. E também não dá para juntar duas peças e atacar a torre, porque se o rei branco, o rei preto tentasse chegar aqui, mas essa casa está defendida de cavalo, não dá para atacar a torre na diagonal, não dá para atacar a torre nessa diagonal, não dá para atacar a torre em lugar nenhum, mas nessa diagonal não dá, nessa não dá. Infelizmente, nesta posição, para o Nepo, infelizmente, ele teve que abandonar. Partida fantástica, só 36 minutos de vídeo. Eu já vi vídeo aí de revisão de 48, 50 minutos, então nós estamos top aqui. Além de ter um vídeo curto, ainda tivemos um videozinho interno mostrando o apuro de tempo. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui. Parabéns, Magnus Carlsen.